Diabetes, uma doença que somente no Brasil afeta cerca de 13 milhões de pessoas, sendo uma das principais causas de doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares, sendo a primeira causa de morte no mundo e no Brasil. Além disso, no Brasil é a principal causa evitável de diálise. Olha só, não tem como a gente não falar da importância dessa doença. E eu tenho certeza que você já se perguntou, será que eu estou em risco de ter diabetes? E é isso que eu vou responder para você hoje. Mas antes, eu sou o Dr. Matheus Mello, atendo em Santa Catarina, e eu faço vídeos para que ajude você a ter uma saúde melhor. Então, curte o vídeo e se inscreve, que isso vai me ajudar bastante na divulgação. Vamos partir para o vídeo? Em primeiro lugar, tem aquela famosa pergunta que muitos pacientes já fizeram para mim. Doutor, se eu comer muito açúcar, eu tenho mais risco de desenvolver diabetes? E olha só, hein? Acho que é uma surpresa para muitos. Mas sim, você tem um maior risco. E isso se baseia na fisiopatologia do seu organismo. Você tem que imaginar que o seu pâncreas, que é quem produz a insulina, fica trabalhando durante 40, 50 anos. E é nesse ponto que o paciente geralmente desenvolve as hiperglicemias, que a gente vai descrever como diabetes. Imagina agora se você é um paciente que durante 40 anos fica comendo chocolate, bolo, doces, altos níveis de glicose diários, o seu pâncreas. Imagina só como ele está trabalhando. Cara, ele está trabalhando muito. E isso vai fazer com que ele canse. É como se o motor do seu pâncreas fosse fundindo. Então, sim, tem uma relação. Se você comer muito açúcar, você tem uma maior chance de desenvolver a doença. Em segundo lugar, o que me perguntam, doutor, eu tive diabetes gestacional. Eu tenho maior chance de desenvolver o diabetes? Também é uma verdade, pessoal. Durante a gestação, a placenta costuma produzir alguns hormônios que aumentam a resistência à insulina. A gente chama ele de lactogênio placentário. Se a paciente já tem uma resistência prévia, galera, o pâncreas não vai dar conta de produzir a insulina necessária. E aí entra a diabetes gestacional, a glicemia vai, ó, lá para cima. Então tem toda a relação também. Pacientes que têm diabetes gestacional tem muita chance de vir a desenvolver diabetes no futuro. Em terceiro, mas não menos importante, a gente tem a obesidade, que também faz toda uma desregulação metabólica. Antigamente até a gente acreditava que a gordura era um tecido meio inerte, mas cara, a gente descobriu nos últimos anos que ela é um tecido altamente produtor de hormônios, então ela desregula totalmente o teu metabolismo. Então ela com certeza, e essa daí eu sei que você já sabia, mas a obesidade com certeza também trabalha para aumentar o risco de você desenvolver diabetes. E eu deixei como quarto ponto, e o mais importante, a genética. Exato, pessoal. O diabetes tipo 2, que é o mais comum aí, que a gente está falando de uma pessoa de 40 a 50 anos, é um diabetes altamente relacionado à genética, sendo que mais de 80% das vezes tem relação com genética. Quando eu falo genética, é você ter familiares de primeiro grau com a doença, principalmente, como pais, mães, irmão. Tem mais de 80% de chance de ter relação. Olha só que interessante. E aqui entra toda a fisiopatologia da doença, galera. Porque pacientes que têm pais, mães com diabetes, geralmente desenvolvem resistência à insulina quando tem 18, 19, 20 anos. E com o tempo, o pâncreas vai tendo que trabalhar mais, porque ele já tem resistência à insulina. Lembra do primeiro ponto que nós falamos? Se eu comer muito açúcar, eu tenho maior chance de desenvolver diabetes? É exatamente por isso. Pacientes que já têm essa resistência insulínica desde os seus 18 a 20 anos, mas que o pâncreas ainda está aguentando produzir esses níveis elevados do hormônio. Mas, se ele comer muito doce, o que acontece? O pâncreas vai ter que se esforçar mais ainda. Então a chance desses pacientes desenvolverem a doença quando tiverem 40, 50 anos é muito grande. E a genética, sem dúvidas, é uma das mais importantes e que infelizmente não tem como a gente agir sobre ela. Mas a gente pode agir sobre as outras. E a gente vai ter vídeo no canal sobre isso. E agora, comenta aqui embaixo. Você está em risco de desenvolver diabetes ou não? Fala aí que eu vou curtir o seu comentário. Eu te vejo num próximo vídeo.